Sejam muito bem-vindos a esse novo módulo do curso que nós vamos trabalhar rapidamente com a teoria do algoritmo Deep Dream e logo na sequência nós vamos fazer a respectiva implementação. Esse é um dos algoritmos que é considerado dos mais esquisitos e arrepiantes dessa área de inteligência artificial de redes neurais. Ele é responsável por gerar esse tipo de imagens. Essas imagens elas foram geradas automaticamente por redes neurais. E a ideia de você trabalhar com esse algoritmo é você fazer essa pergunta: o que uma inteligência artificial vê nas camadas ocultas? Então, ao invés de nós trabalharmos com as camadas de saída, conforme as outras redes neurais que nós vimos anteriormente, nós vamos escolher algumas camadas ocultas e vamos verificar o que está acontecendo nessas camadas ocultas com o objetivo de depois nós conseguirmos gerar imagens como essas. Nós temos esse vídeo, sugiro que você assista, que ele mostra algumas imagens geradas por esse algoritmo. Aqui você pode observar algumas imagens que são geradas. Esse é exatamente aquele mesmo vídeo, tem esse efeito de certa forma alucinógeno. Então você acaba vendo várias coisas. Então é bem interessante quando você trabalha com as camadas ocultas da rede neural. É mais ou menos isso que você pode encontrar caso você aplique esse algoritmo. Então, se você analisar esse vídeo inteiro, aqui tem umas faces de alguns animais, então acaba sendo algumas imagens bem arrepiantes, bem esquisitas mesmo. Então você tem, por exemplo, aqui uma cabeça de um animal no corpo de outro, um animal com vários olhos. Então é um algoritmo que vai fazer a geração automática desse tipo de imagem complexa baseado no treinamento de uma determinada rede neural. É um algoritmo de visão computacional criado por esse pesquisador do Google e ele cria imagens como se fossem sonhos, por isso que é chamado de Deep Dream. Traduzindo, Deep Dream significa sonho profundo, como se tivesse dado droga para uma pessoa e essa pessoa começa a ver algumas imagens alucinógenas. Aqui nesse link tem uma pesquisa do Google, tem essas imagens aqui, você pode observar vários outros exemplos de tipos de imagens com esses efeitos que você pode gerar com redes neurais. Conforme a imagem é passada para a rede neural, mais características esquisitas aparecem. Então, o que nós vamos fazer é pegar uma imagem, passamos essa imagem para a rede neural e vamos fazendo modificações nessa imagem de acordo com o que a rede neural enxergar dentro das camadas ocultas. Aqui temos um outro repositório com imagens com essas características, que você pode observar nesse link. Uma forma para entender esse algoritmo é como se uma criança estivesse olhando para as nuvens, conforme nessa figura, e ela está tentando interpretar o que tem nessas nuvens, por exemplo, formato de um cachorro, formato de um cavalo, formato de um dragão. Então, basicamente, o algoritmo de Deep Dream ele trabalha de uma forma parecida com isso. O algoritmo vai impulsionar os padrões de uma imagem baseado no que ela aprendeu na etapa de treinamento. Então, nós vamos precisar ter uma rede neural já treinada para fazer identificação de imagens. Tendo essa rede neural treinada, nós vamos escolher algumas camadas para nós trabalharmos e tentarmos extrair algum tipo de padrão. Se uma rede neural foi treinada para reconhecer animais, ela tentará extrair características de animais em qualquer imagem. Então, o que você vai fazer é passar uma imagem com um céu e ela vai tentar encontrar as características que ela aprendeu anteriormente quando ela foi treinada para fazer detecção de animais. Aí o que vai acontecer é que dentro dessa imagem com as nuvens vai eventualmente acabar aparecendo uma cabeça de cachorro, um rabo, um olho, assim como nós vimos lá naquele vídeo do YouTube que algumas horas apareciam alguns traços de animais. Como que esse algoritmo funciona? Primeiro é importante nós entendermos essa ideia das redes neurais convolucionais, que nós temos os kernels,
os feature detectors, camada de convolução, camada de pooling, e quando nós entramos mais perto dessas camadas conectadas, que é a rede neural densa, nós temos as características mais específicas da imagem, que nós temos essa definição, que as primeiras camadas detectam características de baixo nível, como por exemplo bordas e cantos. Avançando para as camadas mais profundas, nós temos outras características, como características de faces, de árvores, de carros, conforme nós vimos no módulo sobre as redes neurais convolucionais e também a transferência de aprendizagem. Tem uma explicação do engenheiro do Google que as poucas camadas finais agrupam as outras camadas. Então, essas últimas camadas acabam agrupando todas as outras camadas anteriores e vão gerar interpretações mais complexas. Os neurônios do final são ativados em respostas a coisas muito complexas, como prédios ou árvores. Esses neurônios finais dessa última parte da rede neural densa. Importante entender essa parte, pois se você trabalhar com essa parte da rede neural, essas camadas mais para o início, você vai ter características de bordas e de cantos. Se você trabalhar com as camadas mais próximas do final, você já vai ter características mais específicas dos objetos que estão sendo reconhecidos, como por exemplo, se você trabalhar com a base de dados do Imaginet, que são 1000 objetos diferentes, para essas camadas finais você vai ter as características desses objetos. Então, se você selecionar essas camadas para você fazer a aplicação desse algoritmo, você vai ter a tendência a encontrar alguns tipos de padrões. 3 perguntas que podem ajudar a entender o funcionamento desse algoritmo. A primeira, se você pedir para uma certa camada aperfeiçoar o que ela detecta em uma imagem. Então, ela aprendeu a detectar cantos, então você pede para ela aperfeiçoar essa detecção. Se você pedir para as primeiras camadas, que são responsáveis pelas bordas, elas maximizarem o que elas veem, e para as últimas camadas, que são especialistas nos objetos em si, você pedir para maximizarem o que elas veem também. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com esse conceito de maximização do que existe nas camadas, nas saídas de cada uma das camadas. Nós temos esse outro artigo, que é interessante caso você queira complementar essa aula, tem algumas outras imagens. Nós vamos, inclusive, no estudo de caso, gerar algo muito parecido com isso. Nós temos essas imagens originais e aqui a imagem alterada pelo algoritmo de Deep Dream. Temos a imagem da nuvem, que podem aparecer alguns outros objetos por trás. Temos a ideia de ter dentro de um peixe a cabeça de um pato, a cabeça de um cachorro. Ele acaba combinando, como por exemplo aqui nós temos The Dogfish, o peixe cachorro. Aqui tem mais algumas imagens com efeito mais alucinógeno que podem ser geradas. Aqui temos outra imagem também. Então todas essas imagens elas são geradas baseada nesse algoritmo. Temos uma série de 4 tópicos que mostram como que esse algoritmo funciona. Quando uma imagem é alimentada em uma rede neural, os neurônios disparam e geram ativações. Toda aquela ideia que nós vimos lá na teoria, principalmente lá no anexo 1, que nós fazemos a soma, multiplicação das entradas pelos pesos, gera as ativações. Então essa aqui é a ideia de disparar e gerar ativações. E o algoritmo de Deep Dream, ele vai tentar mudar a imagem de entrada. Então isso é muito importante. Você não vai ter mais o conceito de base de dados de treinamento, base de dados de teste. Você vai passar uma única imagem para esse algoritmo e esse algoritmo vai fazer alterações nessa própria imagem de entrada e vai alterar alguns desses neurônios, ou seja, vai impulsionar as ativações. E aqui você pode escolher em quais neurônios de quais camadas esse processo deve ocorrer. No estudo de caso, nós vamos selecionar uma lista de camadas. Esse processo é repetido até que a imagem de entrada contenha todas as características impulsionadas. Aqui temos um exemplo. Se uma determinada camada era especialista em reconhecer faces de cachorros,
e a rede é alimentada com uma imagem de um céu. O algoritmo vai mudar a imagem de entrada e criará imagens de cachorros no céu azul. Isso se você tiver uma rede neural para detecção de faces de cachorros. Se você tiver uma rede neural que vai detectar objetos, como por exemplo do Imaginet, que são 1000 objetos, ele vai ter a tendência a gerar alguns desses objetos nessa imagem do céu azul. Nós temos os passos na matemática básica desse algoritmo. Primeiro, você vai encaminhar o processo de forward, uma imagem para uma rede neural já treinada, que você pode, por exemplo, usar modelos de redes neurais convolucionais já existentes. Seleciona uma camada da rede, ou as primeiras, ou as últimas, ou ambas as camadas, calcula as ativações, ou seja, o resultado da aplicação das funções de ativações. Aqui, quando nós temos esse conceito de saída, não é somente a saída dessa última camada, mas podem ser as saídas que nós temos de uma camada oculta para a próxima camada oculta. Calcula o gradiente das ativações com respeito à imagem. Aqui nós temos um conceito bem importante, pois nas redes neurais tradicionais, nós chegamos nessa última camada, que a rede vai dar a resposta final de uma previsão, de uma classificação, uma regressão, e nós fazemos o comparativo com as respostas reais, calculamos o erro e atualizamos os pesos. Nesse caso, o cálculo do gradiente, o ajuste dos pesos, ele será de acordo com a imagem. Então, nós vamos fazer alterações na imagem original e não mais fazer cálculo do erro como nós havíamos feito em outros projetos, em outras redes neurais. Modificamos os valores ou os pixels dessas imagens para aumentar o valor das ativações. Com isso, nós, consequentemente, vamos aumentar os padrões vistos pela rede neural para nós termos aquele efeito alucinógeno. E o passo 6, nós fazemos essa repetição. Essa parte pode parecer um pouco confusa agora, só para você ter uma ideia de como funciona em geral esse algoritmo. Quando nós formos para a parte prática, nós vamos fazer toda essa implementação do zero, pois não tem uma biblioteca específica para esse algoritmo, então vai ficar mais fácil para nós entendermos todos esses passos. Aqui nós temos o cálculo que nós vamos executar, esse D, que nós vamos fazer o cálculo do gradiente. Então, nós temos no eixo X uma imagem, temos todos os pixels dessa imagem, e no eixo Y nós teremos as ativações. Então, o que nós vamos trabalhar é com as saídas das camadas, que é a aplicação da função de ativação. Que, relembrando que nós temos essa fórmula da regressão linear, que é bastante simples, que fica fácil para nós entendermos esse conceito desse algoritmo. Lembrando que nós treinamos um algoritmo de regressão para encontrar o parâmetro B, o parâmetro M. Aqui nós temos a nossa variável dependente, que será as ativações ou o valor do erro. Então, é nesse eixo Y que está o que nós estamos buscando. Nós queremos fazer a previsão desse valor. E aqui no X, ao invés de nós termos um atributo como idade, salário, gênero da pessoa, nós teremos uma imagem, cada um dos pixels da imagem, e nós vamos fazer o cálculo, o ajuste desses parâmetros baseado nessa imagem, para que nós consigamos aumentar esses valores de ativação. Então, o objetivo é nós aumentarmos esse valor, que nós temos o cálculo, que nós vamos fazer a implementação, temos as ativações, temos o learning rate, que é considerado step size. Então, a fórmula que nós vamos implementar será essa. Perceba que aqui nós temos um x new. Então, quer dizer que nós vamos alterar o valor da imagem. Vamos usar o xold, o valor antigo, e fazemos o somatório. E aqui temos o cálculo do gradiente, que nós vamos fazer a implementação depois. O Deep Dream executa o que nós chamamos do gradient ascent. Em geral, nós temos a descida do gradiente, que é o gradient descent, para ele diminuir o erro. Nesse caso, nós queremos aumentar as ativações. Com isso, nós tivemos uma breve visão geral desse algoritmo e na próxima aula nós vamos dar início às implementações. Obrigado
e até lá!